E hoje mais um vídeo para falarmos aqui de boas empresas. A temporada de balanços começou e, além disso, dentro do cenário econômico nós temos novas informações saindo e que podem ajudar determinadas empresas. Então vamos falar um pouco sobre isso e, como sempre, né, eu trago fatos e opiniões sempre com uma visão crítica e educativa para você, investidor, no intuito sempre de te deixar mais preparado aí para poder lidar com as empresas que você está estudando para investir. Então vamos direto ao ponto, lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo sobre investimento em ação, já se inscreve no canal e ative as notificações. Mas vamos começar com a Vale. Eu quero até trazer um ponto aí que pouca gente fala aí sobre a Vale em relação aos riscos aí, né, para o minério de ferro especificamente, né, que respingam diretamente na empresa. Isso eu vou falar mais à frente, então fica ligado nesse vídeo. Primeiro vamos ver aqui os resultados e depois eu abordo mais sobre o tema. Mas a empresa divulgou seus números ontem e vieram em queda, né? Como eu já havia dito aqui antes, o minério operou em queda no primeiro trimestre aí de 2024, devolveu aí todos os ganhos, era esperado o lucro menor para a Vale do que o trimestre passado e vieram menores até do que os lucros de um ano atrás. Já a gente vai ver, mas segundo aí os noticiários, frustrou expectativas aí dos analistas. Vamos ver os números aqui na íntegra, ó. A empresa reportou receita líquida de 8,4 bilhões, veio em linha aí no comparativo ano contra ano. O EBITDA foi de queda, a empresa reportou 3,4 bilhões, uma queda de 7% no ano contra ano. E na última linha, o lucro foi de 1,6 bilhão, né? Uma queda aí de 9%. Veja então, ó, que a receita não caiu, mas o lucro caiu. Por quê? Preços de minério de ferro em queda, como eu falei. Olha só que no volume de vendas, a empresa aumentou em volume de vendas, mas vejam que os preços de minério que foram realizados foram menores. Então, para você que investe em Vale ou que está estudando, analisando a Vale, essa aqui é a dinâmica da empresa. Não importa se a empresa tem uma variação positiva no volume de vendas e de produção. Se o minério estiver em queda, nada feito do ponto de vista do lucro, porque ela é refém de preços da commodity. Aí talvez você está pensando, então isso quer dizer que a empresa está ruim? Não. Ela está com o operacional indo bem, ela está produzindo mais, está vendendo mais, esse é o trabalho dela, então isso aqui é o que ela sabe fazer. Só que o que você, investidor, precisa entender é que sem preço de minério em maiores patamares ou em melhores patamares, ela lucra menos. E aqui a gente já tem um panorama para o segundo trimestre, podemos chamar assim. Veja que os preços realizados foram ainda lá na casa dos 120 dólares, olhando aí pelo preço de referência. Foi um preço ainda bom, tá? Hoje está na casa dos 110, tá abaixo. Então o mercado está olhando para isso e sempre vai se basear nisso para poder refletir nos preços aqui das cotações da Vale. E aí, como a empresa tem ganho muita mídia ultimamente, né? Mas sempre tem relatórios saindo sobre Vale como nunca se viu antes. E aí um inscrito me mandou um relatório desse de uma casa de análise X, onde apontava preço justo aí para a Vale em R$ 85. Um inscrito me perguntou se fazia sentido, sendo que as cotações estão perto de 60. Então essa é a dúvida de muitos, né? Se a gente olhar o consenso aí dos analistas, de fato, eles sempre estiveram otimistas com o Vale. O preço justo apontado aí, né, é acima dos 80. Olhando o consenso aqui no Status Invest. Mas a gente tem que entender que para isso aqui acontecer, o minério teria que voltar ali para os 130 dólares, que foi o preço de 80, 90 reais que a Vale bateu meses atrás. Ou seja, o mercado não vai pagar 80 em Vale com minério a 100, 110. Isso não faz muito sentido. No mínimo, o minério teria que voltar para os 120 e com perspectiva de crescimento para a China. E aí, nesse sentido, se você acredita nesse cenário, nesse crescimento, aí sim, né, valeria a pena para você, se a gente olhar do lado operacional da empresa, que sim, está indo muito bem. E aí, aproveitando, né, que eu toquei no assunto China, eu falo agora da Gerdau. E aí, posteriormente, eu vou abordar o risco ali para a tese do minério e também para a Vale, porque as empresas estão, de certa forma, conectadas, tá? Mas vamos entender aqui, ó. Essa semana saiu uma notícia positiva para as empresas siderúrgicas, especificamente, né, de que o governo irá aumentar em 25% a tarifa de importação de aço. Então, no geral, a notícia é positiva. Porém,
tem alguns critérios a se observar. Essa taxação ela vai incidir aí sobre 11 produtos, porém será cobrada essa alíquota se o volume de importação exceder a média das compras ocorridas entre 2020 e 2022 em mais de 30%. Aí talvez você pense assim, mas então não vai adiantar nada. Vai, porque em 2023 superou esses 30%, né? O mercado chinês está inundando aí o mundo de aço. Então as notícias trazem a informação de que isso já entrará em vigor nos próximos 30 dias. E o governo deixou claro que vai monitorar o mercado nesse período. Então, a notícia ela é boa também para Usiminas, porque vai pegar produtos que ela também fabrica, assim como será bom para CSN, que também será aí beneficiada, porque é uma siderúrgica e a taxação vai incidir aí sobre produtos também que a empresa fabrica. Em específico, a Gerdau, que nós estamos falando agora, ela já tinha sido beneficiada anteriormente com a notícia, né, do tributo de importação, com o aumento do tributo de importação sobre o aço longo. Lembra que eu falei isso com vocês aqui em vídeos passados, que é um dos principais produtos que ela fabrica aqui no Brasil? Então, por isso, essa notícia de agora, no primeiro momento, ela talvez não vá fazer preço aí nas ações da Gerdau, dado esse fato. A gente vai ter que esperar para ver os resultados da empresa a partir do segundo trimestre e ver se de fato isso vai se traduzir em números positivos aí para a empresa. Ainda nesse tema, lá nos Estados Unidos, né, onde a Gerdau tem exposição relevante, eles também querem fechar o cerco ainda mais contra o aço chinês, alegando concorrência desleal. Lá já existe uma taxação alta, inclusive, né, e eles querem aí triplicar isso ainda. E aí a gente vai chegando no ponto, né? Isso aqui é um tema delicado, tá, pessoal? Porque isso envolve a China, que é sim uma economia à parte, o mundo também depende da China, e tem também questões políticas aí em toda essa história. A gente pode olhar aqui no Brasil como exemplo, né? Se de um lado as siderúrgicas estavam demitindo, alegando concorrência desleal, pressionando o governo pela taxação, de outro lado, né, a gente tem o setor imobiliário, né, o setor de construção civil especificamente, que poderia ser beneficiado com preços mais baixos de aço. É um setor relevante no PIB e contrata muito. E aí talvez nesse sentido, né, a fala do governo de que vai monitorar o mercado nos próximos 12 meses, como a gente viu há pouco, tenha a ver com essa dinâmica, né? Eles precisam ver ainda como é que o mercado vai se comportar para decidir ou não em manter essa taxação inicialmente em 12 meses. E aí, o que eu quero até colocar aqui em discussão, vou até deixar juntinho aqui Gerdau e Vale, porque elas estão diretamente ligadas, né, pela commodity, que é o minério de ferro, e esse é o ponto que pouca gente fala, que eu ia repercutir com vocês. Olha só, a gente tem um cenário de risco aqui, principalmente para a Vale, e talvez explique o porquê o minério não deslancha e, consequentemente, por que a Vale não deslancha. Hoje a gente sabe que a China compra mais da metade aí do minério do Brasil, porque a China é o país que mais produz aço no mundo. E o problema que está acontecendo lá na China é o mercado imobiliário saturado, né, ou estagnado. Dá uma pesquisada aí depois sobre o caso Evergrande, que vocês vão entender a magnitude do problema. E por causa disso, os preços de minério estão baixos. É um dos pontos do porquê o minério não sobe, e aí a gente chega, né, na pergunta: qual é o problema para a Vale e para o minério de ferro dentro dessa questão? Se a gente pensar que os Estados Unidos taxem, né, ainda mais as importações, e agora o Brasil também nesse sentido, e aí outros países também adotando essa postura, as siderúrgicas chinesas, talvez elas tenham que baixar ainda mais os seus preços por lá. A consequência disso pode ser ainda mais pressão no minério e ainda mais pressão na Vale. E em último caso, a Vale poderia ter que rever isso aqui, ó, a sua produção, se realmente faz sentido aumentar a produção imaginando esse cenário. Então, a crise imobiliária na China é um ponto de atenção para a tese de alta do minério e, consequentemente, o ponto de atenção na tese em Vale. Por isso que quando eu falo para vocês aqui que investir em Vale é apostar na China, é um fato. Não tem fundamento da Vale que aguente queda do minério. Ah, mas você está muito pessimista. Não, eu só estou falando para você o que o mercado não fala. E nem todos os analistas geralmente falam sobre isso abertamente. Mas para mim isso aqui é simplesmente o mercado buscando se ajustar. É claro que o governo mexe os pauzinhos, mas de modo geral a economia, as economias mundiais, né, elas estão tentando se ajustar. E até lá a gente precisa sim olhar mais à frente, a gente precisa ser mais crítico, né? Principalmente olhar em volta e não comprar qualquer ideia que te mostrarem por aí, tá? Por exemplo, você comprou Vale aqui
aqui, ó, nos R$ 100. Talvez se você soubesse disso, você não teria comprado. E isso aqui que eu falei está acontecendo desde 2021, tá? Pesquisa aí sobre o caso Evergrande e você vai entender melhor. Então, o meu papel aqui é deixar você mais crítico. Pode ter certeza que quanto mais crítico você for, melhor você vai investir. Bom, mas dito isso, aproveitando que a gente está falando aqui de commodities, hoje os holofotes estão voltados aí também para a Petrobras. A empresa divulgou agora há pouco que vai pagar os tão aguardados dividendos extraordinários. A Petrobras informa que a Assembleia Geral Ordinária aprovou a remuneração aos acionistas relativa ao exercício social de 2023 no valor total de 94 bilhões. Esse valor já inclui, as antecipações já aprovadas ao longo de 2023 e pagas até março agora de 2024, mais a proposta de dividendos complementares no valor aí de 36 bilhões, que equivalem a R$ 2,79 por ação ordinária e preferencial. Então aí o valor bruto, vai ter o reajuste aí pela taxa Selic, e considerando essa atualização monetária, até a data de hoje vai ser equivalente a R$ 2,89 por ação e será pago, como sempre, em duas parcelas iguais nos meses de maio e junho de 2024 da seguinte forma, olha só, a primeira parcela no valor de R$ 1,44 por ação preferencial e ordinária, sendo que 56 centavos por ação refere-se à aplicação da fórmula e da política de remuneração, que o investidor já conhece, mais os 87 centavos que é referente ao dividendo extraordinário, que foi deliberado. A segunda parcela, mesma coisa, valor de R$ 1,44 por ação ordinária preferencial, sendo que 56 centavos refere-se à aplicação da fórmula e da política de remuneração da empresa e os 87 centavos referentes aos dividendos extraordinários. Então, olha só, para os valores que já eram conhecidos aí do mercado, a Datacom era só até hoje. Já para os dividendos extraordinários, que são as duas parcelas aí de 87 centavos, a Datacom é até o dia 2 de maio. E o pagamento aí da primeira parcela no dia 20 de maio e o da segunda parcela no dia 20 de junho de 2024. Enfim, saiu então aí o tão aguardado dividendo extraordinário da Petrobras. Me fala inclusive se você vai receber os proventos da empresa. Mas ainda falando de proventos, a gente pode até trazer uma outra empresa aqui também e relacionada a commodities, que é a Klabin. Ela também anunciou proventos, também divulgou resultado trimestral. Passando aqui pelos proventos primeiro, a empresa anunciou 330 milhões em dividendos, ações ordinárias e preferenciais receberão 5 centavos por ação e as units receberão 29 centavos. A Datacom é até o dia 3 de maio de 2024 e o pagamento será no dia 16 de maio de 2024. A Klabin, que também divulgou resultados trimestrais e vieram em queda. O cenário para as commodities não está fácil, Aqui é mais uma empresa com a dinâmica de preços, exatamente como eu falei no caso da Vale. Veja que a empresa aumentou o volume de vendas, isso é bom, ou seja, o operacional da empresa está girando bem, mas isso não necessariamente se traduz em maior lucro. Veja que na comparação anual caiu aí mais de 60% o lucro da empresa, porque ela é refém de preços, como eu falei, refém de preço de celulose e refém de preço também de papéis no mercado. E aí, se a gente comparar aqui com o trimestre passado, aí sim a gente vê aí uma melhora, o lucro cresceu 24%. E mais uma vez o ponto de atenção aqui volta a ser o endividamento da empresa, que volta a subir. Pode preocupar o mercado daqui para frente, porque o mercado sempre questionou muito a Klabin pelos grandes investimentos às custas de alavancagem. E se de fato trarão resultados aí para compensar isso. O problema não é necessariamente crescer com dívida, como a empresa faz, como várias empresas da Bolsa fazem, mas sim fazer dessa dívida resultados que vão valer a pena para o investidor. E esse é o desafio que a empresa tem, é o desafio de quem cresce com dívidas acima do consenso, vamos dizer assim, e aí o caso da Klabin. Mas eu prefiro falar de Klabin mais para frente, depois de sair aí o resultado de Suzano e Irani. Por hoje, então, era mais ou menos isso, um vídeo comentado aí com alguns fatos e trazendo também a minha opinião em outros pontos. Daqui para frente vamos ter muita coisa para falar, tem muito resultado trimestral chegando e eu recomendo fortemente que você acompanhe os números das empresas que você investe e se tiver alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários, tá bom? Um abraço, bons estudos e até a próxima.